recém-casados. Davi e a Sara. Olha que benção, gente. Oh, meu Deus do céu, o que eu perdi, hein? Oh, Senhor. Bom ter vocês de novo. Em nome de Jesus. Casados. Uhul. Próximo casamento agora é de quem mesmo? Aí sim. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, né? Eu queria que você abrisse para mim Efésios 5, verso 8. Vamos ver o que Deus tem para nós. Efésios 5, verso 8, que diz o seguinte. Diz o seguinte. A palavra de Deus, ela tem que ser cavada, porque tem pérolas, tem vida. Então você não pode simplesmente, Efésios 5, 8, a gente vai ler lá. Porque no passado você eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Não. Mas nós temos que ler a palavra em profundidade. Amém, gente? Se você tiver esse desejo de ter essa profundidade na palavra, quem tem esse desejo? Olha a pessoa que levantou a mão, fala, você é uma pregadora, e não sabe. Sabia? Esse desejo, ele vem do Senhor para a nossa vida. Quem tem esse desejo é porque é um grande pregador do Evangelho. E quando Deus coloca esse desejo, é porque Ele quer isso, Ele colocou isso dentro de você. Para um propósito, desperta, ó tu que dormes, em nome de Jesus. Amém? Então a palavra de Deus diz, né? Esse versículo nós vamos dividir ele em A e B. O A é o primeiro, até a vírgula que fala. Porque no passado vocês eram trevas. Porque antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão. Essa versão está diferente da minha. E eu vi várias versões. E Deus chamou a minha atenção para esse era. Então Deus falou para mim, porque até então eu falava assim, nós estava em trevas. Mas a Bíblia diz que nós não estávamos em trevas. A Bíblia diz que nós era trevas. Nós éramos trevas. Então quando a palavra fala era, está falando de ser. Está falando de identidade. Então, olha para você ver como que é importante a gente ler a palavra na luz do Espírito de Deus. Por muito tempo eu entendia que eu andava nas trevas, que eu estava nas trevas. Mas a Bíblia diz que nós, sem Jesus, o nosso ser era trevas. A nossa identidade era trevas. Aí na parte B, ele fala, mas agora sois luz no Senhor. Então eu sou luz, agora sois luz. Não é só eu sou luz, mas eu sou luz no Senhor. Então, primeiro eu quero falar sobre identidade. O que seria identidade? Vou dar uma breve explicação, segundo o meu tio, que chama Google. Eu fui lá e falei, o que é identidade? Identidade é algo que é um conjunto de coisas. Ali tem aquilo que eu creio, as minhas crenças. Ali tem o que eu vivi já. Né? Ali tem os meus valores, é um conjunto de coisas que está em mim, né? A minha identidade. Só que a identidade, ela é construída. Eu não nasço com uma identidade.
ela é construída, diferente de temperamento, né? E ela é construída e ela é transformada. Então quando Deus vem e abre os meus olhos espirituais e eu consigo enxergar a luz do Evangelho. Jesus vem na minha vida, o Espírito de Deus, né? O versículo 8, ele me transforma. Antes eu era trevas, agora no Senhor Ele me faz ser luz. Eu entendo que eu posso ser então transformada, porque a identidade, ela é todo dia transformada e ela depende muito do meio em que eu vivo. Sabia disso? Por isso que ele fala no Senhor. Então eu estar na igreja, mas não estar no Senhor, eu não sou transformada. Porque eu só sou transformada quando eu tenho um relacionamento no meio aonde eu vivo. Por exemplo, na minha casa, o assunto lá de casa é Bíblia, é revelação da palavra, é o meio. Então, nós vivemos isso. Então, isso está no nosso DNA. A gente não fala de problemas, então a gente não tem essa identidade de só falar de problema. Nós criamos, né, ali no nosso meio, no nosso convívio, a nossa identidade e dos nossos filhos, uma identidade de cristão no Senhor. A gente tenta viver em intimidade com o Senhor. Por isso que muitos estão na igreja, mas não têm uma identidade de Cristo. Porque vem, assiste um culto, nem participa, sai, vai embora, dali daquela porta para lá, já esqueceu qual foi a palavra. Por isso é que aqui fala no Senhor. São aqueles que estão no Senhor. Esses são luz. Esses são transformados a nossa identidade. Amém? Para nós entender melhor, queria que você abrisse agora em João 1. João 1, verso 12. João 1, verso 12. Eu amo esse versículo. Está dizendo que: mas a todos, o quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, aqui, o que está querendo dizer, gente? Vamos entender melhor. Todos nós somos filhos de Deus? Alguém acha que é? Ninguém acha que é? O irmão Marcos acha que é. Nós nem todos são filhos de Deus. Todo o universo, todas as pessoas são criaturas de Deus. Filhos de Deus, Deus te dá o poder, segundo assim. Tem uma versão que fala assim, ó: Deus lhe deu o direito de se tornar filhos de Deus. Ou seja, Deus me deu a capacidade e Deus me deu a inteligência para me mudar, então, a minha identidade agora, antes trevas, agora para filho de Deus. Então, Ele me deu tanta capacidade, quanto de raciocinar, de pensar, de ser transformados. Vira para o seu irmão e fala: irmão, você é filho de Deus? Deus te deu o direito de se tornar a todas as pessoas, toda a humanidade. Como que eu faço para me tornar filho? Deixar de ser uma criatura e me tornar filho. A saber, aos que creem no seu nome. Somente aqueles que creem
que crê e que anda em obediência a esta palavra. Então, todo mundo que existe, que já viveu, que já morreu e os que vão viver ainda, nasce criatura, mas pode se tornar um filho de Deus, porque aqui ele nos garante. Você já viu aquele ditado assim, que a pessoa é totalmente problemática às vezes no vício, e muitos falam assim, nossa, esse aí não tem jeito não, um pau que nasce torto, morre torto. Isso não é bíblico. Por quê? Porque o que transforma, o que pode ser transformado biblicamente é a nossa identidade. Uma identidade de trevas. Deus me deu a total capacidade de me tornar agora, no Senhor, luz. Então não importa da onde você veio. Não importa a vida que você teve. Não importa se você foi abandonado, se você foi judiado nessa vida. Não importa se você passou por muitas dificuldades. Não importa. Deus deu para todos nós, seres humanos, o direito de nos tornar filho. Deixar aquela vida e começar através de nós uma vida agora no Senhor de luz. Olha que Deus tremendo. Olha que maravilha que é o nosso Deus. Que amor é esse? Às vezes eu penso no nosso Deus, né? Em mim mesmo antes de converter. Eu falo, Senhor, por que o Senhor me abriu os meus olhos? Porque se tinha uma coisa que eu falava que crente eu nunca ia ser. Porque na minha família foi convertendo a minha mãe, foi convertendo minha irmã. E eu falava assim, nossa, mas Deus, eu acho que se eu fosse para me ser crente, eu tinha nascido crente. Crente, eu nunca vou ser. Até que, né? Até que o Espírito de Deus vem e de alguma forma ele permite você abrir os seus olhos. Só que você abre os seus olhos, igreja. A gente, quando Deus vem e abre os nossos olhos, você consegue enxergar, mas você enxerga um lugar que você não conhecia. Você começa a ter um contato numa palavra que você antes não conhecia. Quantas vezes eu tentei ler essa palavra e eu não entendia? É tudo novo. E você fala, meu Deus, aí é onde está falando aqui. Mas Deus me deu o direito de me tornar filho. Aí entra mais a minha razão do que as minhas emoções. Se agora eu posso abrir os meus olhos, aqui estava apagado, de repente abriu, é luz, e eu posso escolher o caminho que eu posso andar, ou um caminho aplanado, como o pastor Eli pregou esses dias, estreito. Ou eu posso andar um caminho meia boca, ou eu posso andar no caminho largo. Aí o que a gente faz? Como alguém que realmente entende essa palavra e pega esse direito. Quantos direitos as pessoas... Olha que eu estava vendo essa palavra, eu falei, essa palavra direito, tem essa versão, Mari? Vê se você consegue colocar ele para mim. A gente está lutando pelos direitos não sei do quê, pelos direitos não sei o quê. Nós temos um de graça e estabelecido o maior direito que o ser humano pode ter na face da terra, que é de se tornar filho. E a gente não corre atrás desse direito, a gente não busca esse direito, a gente não luta por esse direito, a gente não se guerreia com a gente mesmo em prol desse direito. Eu tenho certeza que se nós tiver hoje aqui, alguém jogou na loteria e ganhou 100 mil reais. E nós temos um negócio, como é que chama que trem? Premiado? Bilhete premiado. E eu colocar aqui, falar assim, ó, quem for mais rápido, vem aqui correndo e pega esse bilhete, gente, imagina. Você tem o direito, o primeiro que pegar tem o direito de ir lá e sacar 100 mil reais. Eu acho que vai ter morte, que vai ser um...
Às vezes aqui não, né? Vira, meu irmão, você é convertido, então, né, irmão? Então você não. Mas se eu tivesse um direito, um bilhete premiado de 100 mil reais e desse direito a nós de ir lá agora no banco sacar 100 mil reais e falasse assim, está disponível. Gente, fala a verdade, se não ia dar tumulto. Mas a Bíblia fala que nós temos o direito de deixar de ser bastardos, trevas, e podemos passar a ser luz. Não é só o direito de dinheiro, mas é o direito de ser feliz e ter paz em todas as áreas da minha vida, é ser plena, é poder dormir o sono do justo, é poder descansar no Senhor e saber que Deus cuida tudo que se relaciona à minha vida, é muito mais do que ter uma conta bancária com 100 mil reais. Mas nós não vamos atrás desse direito. Quanto você tem dispensado energia em busca desse direito de se tornar verdadeiro e pleno e 100% filha de Deus? Está disponível, o bilhete premiado para ser filho está disponível. Por quê? Porque a nossa identidade de trevas pode ser transformada 100% de trevas para luz. Não é 99%, é 100% de pureza. Nós temos esse direito. E às vezes a gente não corre atrás da maior riqueza que existe na face da terra. Então eu faço essa pergunta para você. Quanto de energia você tem gastado em busca desse direito de ser filho? Gastado energia? Por quê? Porque é necessário renúncia? Sim, e glória a Deus por isso. É necessário, às vezes, como diz a Bíblia, perder tudo, porque aquele que perde ganha? Sim. Mas a recompensa é infinitamente maior do que o sacrifício. A cura da sua alma ferida. Você ser curado é muito mais precioso do que você ter 100 mil reais na sua conta. Porque hoje você tem 100 mil, amanhã você perde ele. Mas uma alma curada, você só tende a crescer e ser pleno e cumprir esse propósito lindo, maravilhoso, como nós pregamos, como o pastor Neto cantou aqui, mais vale um dia no centro da vontade de Deus do que 1000 fora delas, como diz Davi. E Deus nos deu esse direito. Queria que você abrisse para mim também agora. Eu quero falar vários versículos que está em 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17. Olha o que diz. Você lembra que teve um culto que eu mesmo que preguei sobre que a Bíblia tem quantos mil, vê se vocês lembram, quantos mil promessas? Não. Quase 8.000 promessas. Eita, glória, esses homens estão afiados, meu amor. Dizer o quê, né? A Bíblia, eu preguei esses dias para trás, que a Bíblia existe quase 5.000 promessas no Velho e quase 3.000 promessas no Novo. Só que existe 2 tipos de promessa. Existe aquela incondicional. Qual que é essa? Deus falou, vai acontecer. Jesus vai voltar. Você pode falar assim, mas eu não acredito. Minha filha, não importa. Jesus vai voltar. Não depende da fé de ninguém. Jesus falou, vai voltar, ponto final. É incondicional. Mas existe aquela promessa que para se cumprir na minha vida, ela é condicionada. Igual essa que nós vamos ler aqui, que diz 17, 2 Coríntios 5:17. E assim, ó, se aí, ó. Se
alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Tem muita gente que acha que é assim, ó. Aquela maldição não tem mais sobre a minha vida. Não. Agora não tem perigo mais. Na verdade, esse versículo, ele nos dá uma oportunidade de sair das trevas e construir agora uma identidade em luz, conforme nós lemos aqui. Então, é nova criatura e as coisas antigas passaram. Ou seja, as minhas práticas velhas se passaram. Então, quando você lê esse versículo, a pessoa falou assim, não existe mais as maldição herdada. Você precisa quebrar através da sua transformação. Se você continuar nas mesmas práticas, vão acontecer as mesmas maldições. É uma oportunidade que Deus nos dá para que faça tudo novo. E assim, se alguém está em Cristo, estar em Cristo, eu estou em Cristo, eu estou nele. Eu não estou longe dele, eu estou nele. Ele está dentro de mim, ele me contém dentro de mim. Entende isso? Qual é a diferença? Essa água, eu estou com a água. Agora a água, ela está dentro de mim. Então, Deus está dentro de mim. Agora essa água faz parte de mim. Você não consegue mais dividir essa água. Ela está dentro de mim. Se você tirar a água, você vai tirar eu. Você vai me desidratar. É nesse nível. Entende? Então, se alguém está em Cristo dessa forma intensa, e é nova criatura. Comece então a ter uma identidade de Cristo. Você começa a ter os valores de Cristo. Você começa, aquelas más lembranças, ele vem e ressignifica tudo aquilo que era para te destruir, que o inimigo trouxe, às vezes um pai que te abandonou, aí ele traz um novo sentido, ele te mostra que o seu pai te abandonou, mas só que você tem um pai que está no céu e ele não te abandona. Então Deus, ele usa isso para mostrar. Eu falo que a coisa que eu mais gosto na vida, sabe o que é? É uma pessoa vir me decepcionar. Principalmente na minha casa. Quanto mais sou decepcionada, mais eu amo Deus. Gente, eu tenho um ditado, quanto mais eu conheço pessoas, mais eu amo meu Senhor. Eu amo ser decepcionada por pessoas. Quanto mais eu entristeço com pessoas, eu falo, Senhor, é eu e o Senhor mesmo. Para onde mais eu irei, Deus? Aonde mais está o meu socorro? Você já imaginou o que as trevas, numa hora dessa, encontrando uma pessoa nesse nível de entendimento, as trevas devem ficar desesperadas. Eu não consigo mais, porque a maior brecha na nossa vida, sabe onde está? Nos relacionamentos. Aonde o diabo mais pega crente fraco é nos relacionamentos. Só que quanto mais, eu às vezes até espero, porque que nem diz, né? A gente às vezes abaixa a guarda e espera alguma coisa de alguém. Aí você abaixa a guarda, aí você vai, é decepcionado, eu volto. Glória a Deus. Isso, Senhor, firma no meu coração, que é só o Senhor na minha vida. Firma isso. Amém? Vira para o seu irmão e fala, irmão, seja assim também, irmão. Busque em nome de Jesus. Eu queria que a gente voltasse de novo em Efésios. Agora só que o 4, nós vamos ler o de 20 até o 24.
para a gente entender o poder da transformação através do Espírito Santo, da nossa identidade que Deus nos deu, para estar na nossa mão, eu ser totalmente transformado. Espírito Santo de Deus, eu quero ser transformado, eu quero uma identidade de Cristo agora na minha vida. Eu não quero nada do velho homem, eu quero uma nova criatura 100% em nome de Jesus. Olha o que diz: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo? Se é que de fato ouviram falar dele, aí ó, e nele foram instruídos, nele, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, que é a sua velha identidade, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos. 22, né? E se deixar livre-arbítrio, renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Gente, não tem como ter duas identidades. Alguém tem duas identidades? Aquela identidadezinha? Eu tenho uma quando eu vou para cá, eu tenho outra quando eu vou para cá. Uma identidade é uma só. A nossa identidade é uma só. Para você ter a identidade de Cristo, você precisa verdadeiramente negar a outra identidade. Não tem como. Não tem como. É algo assim, é uma decisão verdadeiramente, algo, como que falam? Um marco. Porque não tem como. Olha o que ele diz. Nele, em Cristo, né? Ele realmente dentro de mim, eu assumo então, de verdade, em verdade, agora uma identidade de Cristo, abrindo totalmente mão, querendo nada com o velho homem, mas agora com as atitudes segundo Cristo. É simples assim. É um exercício diário. É todo dia. Por que é todo dia? Porque a minha alma, o meu espírito, ele se converte. Mas só que essa carne jamais se converterá. Então, realmente, é diário. Mas eu tenho que estar entendendo isso. Ou eu assumo a minha identidade de Cristo, que é uma nova criatura, e abro mão do velho, e me despido totalmente do velho homem, para que assim uma nova criatura, como diz o apóstolo Paulo, se é que de fato eu estou em Cristo. Se é que de fato eu estou entendendo essa palavra. Se é que de fato eu estou entendendo que Jesus me tira das trevas, me traga para essa maravilhosa luz, para mim ir crescendo na graça e no conhecimento, porque Ele tem um propósito. Se é que de fato o Espírito de Deus habita no meu coração, 100%. Se é que de fato eu corro atrás desse direito de filho. Se é que de fato eu quero morar eternamente com meu Pai que está no céu. Se é que de fato eu entendi a minha origem, que é o céu. Eu só vou voltar para o lugar de onde eu vim, que é nos braços do meu verdadeiro Pai que está no céu. Entende? Então eu queria que você abrisse agora o Mateus 5. Fala em Mateus. Cadê o Mateus? Ah, veio de manhã. Mateus 5. Mateus 5.
Mateus 5, 13 a 16. Diz o seguinte: a partir do versículo 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acender uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está no céu. Gente, a Bíblia fala assim: vocês são identidade. Identidade, são o sal. Alguém já teve a curiosidade de saber mais a respeito do sal? Eu estava falando com o pastor Elide aqui. Estava estudando sobre sal. O sal já foi o mineral mais valioso do que o ouro. Sabe a origem da palavra salário? Vem da palavra sal. Porque ele era muito precioso, mais do que o ouro. Tinha mais valor do que o ouro. O sal, ele fala de duas coisas fortes. Quando você fala de sal na Bíblia, ele fala de duas... Presta atenção, porque a Bíblia está dizendo que a nossa identidade é de ser sal. Então, nós vamos estudar o que Deus espera de nós, da igreja, como sal. Duas coisas, mais importante, mais relevante. A primeira é fidelidade. O sal salga, ponto final. Então, a fidelidade é uma pessoa totalmente digna de confiança. Deus está dizendo assim para você: a sua identidade como sal, eu espero de você 100% que eu posso confiar em você. Fiel. Não importa se estão com uma arma na sua cabeça, não importa se você está bem. Eu vi um videozinho esses dias que eu achei tão interessante. O cara está na derrota, tem ele orando. Ele está na bonança lá, recebendo notícias boas, ele está orando. Ele está saudável, ele está orando. Ele está enfermo, ele estava orando. Não depende de situação. A minha comunhão com Deus não tem nada a ver com o externo. Para você também? Ou depende de situações? O sal, ele é fiel. Então, Deus espera que nós sejamos de confiança dele. A outra é preservação. Eles usavam o sal para preservar os alimentos, porque não existia geladeira. Então, eles preservavam a carne, colocando sal, como até hoje se usa. O que é, então? Por que Deus, então, a outra coisa que Deus nos coloca como sal? Transmite a verdade de forma precisa. Jesus já morreu há 2026 anos, mas a palavra ainda é fiel através da minha boca. Quando Jesus fala sois, identidade, ele espera isso de nós. Nós sermos de confiança dele e nós comunicar a palavra dele fielmente. Não conforme a necessidade. Depende do caso.
Essas são as duas características fortes do sal, da sua identidade. Seja de confiança e seja fiel quando pregar a palavra do Senhor. Mesmo se Deus der uma palavra dura, não importa se foi escrita 2000 anos atrás, seja fiel a ela. Amém? Luz. Eu falei, Deus, me dá um exemplo de luz. Vem na minha mente a lua. A Bíblia, a lua, eles olham assim através daqueles telescópios, né? Quando eles abrem assim, que consegue, mesmo quando ela está cheia, você olha assim, ela não parece um cascalho velho, um asfalto velho? Como que aquela lua então brilha? Através do sol. Nós não temos luz própria. Nós somos como a lua. O sol bate na lua, aonde bate, resplandece para nós. Porque ela está diretamente ligada no sol. É o sol que batendo na lua. E se sabe quantos por cento da claridade do sol a lua consegue transmitir? 12%. De toda a grandeza, né, do sol, a lua consegue transmitir somente 12% da luz que o sol bate nela. Aí você me pergunta, mas por que ela é tão linda? Parece que está tão iluminada. Porque a lua brilha no meio das trevas. Lá está uma escuridão terrível. Então há um contraste muito grande entre a escuridão e aqueles 12% de luz que a lua recebe. Por isso é que ela ilumina tanto. Outra palavra que eu quero que você grave: contraste. Nós somos o oposto do mundo. Quando nós estamos em trevas, no mundo em trevas, que seja 12% como a lua, mas nós temos que resplandecer, que todos olhem e falam, olha que lua mais linda. Você já imaginou o que é isso? Falei, Deus, obrigada, porque é verdade, gente. Primeiro, nós não temos luz própria. Segundo, no meio das trevas, que seja 12%, mas nós parecemos um fogo ardente. Só temos que brilhar. Só temos que fazer diferença. Só temos que ser fiel a Deus, confiável e fiel naquilo que nós pregamos. Agora, as duas características da luz: presença e verdade. Presença. Se nós apagar aqui, nós sabemos onde cada um está. Se apagar aqui e mudar de lugar, virou escuridão, eu já não sei mais onde está. Mudou de lugar. Mas quando a luz vem, eu sei exatamente aonde está um rostinho de cada um, né? Como que está, cada um ali, um escrevendo ali, recebendo as revelações. Entende isso? Então, a luz, ela traz presença. Chegou a Patrícia. Satanás já tremeu. Ele estava reinando no ambiente. Chegou a Patrícia. Presença, postura. Entende que é isso? E aonde há presença, eu posso conectar as pessoas em Deus. Presença. A outra é verdade. Aquilo que é verdade, gente? Aquilo que não tem erro, não tem engano, não tem variação. Verdade. Então Deus espera de nós, sendo luz, presença, que é a influência, que é a postura, que é a conexão das pessoas levar a Deus, e também a verdade. A verdade.
Gente, é a verdade. Não vale uma mentirinha, não. Não vale mentir. Quando eu era bem pequena, bem antes de ser crente, falaram assim para mim: você não mente. Porque se você mentir, você perde a credibilidade. E depois, um dia que você precisar, ninguém vai acreditar em você, você vai ficar só. Gente, eu devia ter uns 7 anos. Depois daquele dia, nunca mais eu contei nenhuma mentirinha. Por mais dura que seja, eu vejo isso já Deus moldando a minha personalidade, o meu caráter em Deus. Então, eu não minto, não é porque eu sou crente. É lógico que depois eu fundamentei essa verdade na minha vida. Mas eu morria de medo de não ter credibilidade. Várias vezes no meu decorrer dos anos, as pessoas falam, se a Sinara falou, é verdade. Ou se a Sinara apelou, né, na minha família, não sei se vocês têm esse hábito de apelar. Se a Sinara apelou, é porque realmente o trem foi feio. Verdade. A verdade. Gente, vamos analisar, porque se a Sinara apelou, porque realmente tem alguma coisa aí. Sabe, pessoas confiar em você? Sabe você ser verdadeira, custa o que custar? A verdade, ela tem que prevalecer na minha vida. Uma das coisas que eu me lembro sobre verdade é Pedro. Jesus tinha virado para Pedro, perto de todo mundo, e falava assim: Pedro, né? Beleza, ficou por aí. Só que pouquíssimo tempo depois, Pedro, conversando novamente com Jesus, que isso, Senhor? Eu mato, se for o caso, pelo Senhor. Aí Jesus fala assim: você vai me negar 3 vezes. Imagina, perto dos 12 reunidos. Justamente perto daquele que Jesus tinha falado para ele. Através da sua vida, nós vamos formar a igreja, Pedro. Eu em você. Depois ele vem e nega Jesus. Perto dos mesmos amigos 12. E aí? E o dia que ele negou? Ele poderia ter falado: não, Senhor, eu não neguei, não, Senhor. Então vem aqui no cantinho que eu vou assumir só para o Senhor. Jesus, vem aqui. Realmente, Jesus, o Senhor não conta para os outros, não, porque senão eu vou ficar com vergonha. Mas eu neguei o Senhor mesmo 3 vezes. Para minha vergonha. Pedro fez isso? Tanto Pedro gritou para o mundo que está escrito nessa palavra: eu assumo o meu erro. É a verdade que eu neguei. Mas eu também assumo que eu estou arrependido. Eu assumo que eu tive falhas, mas que eu quero ser transformado. A verdade a qualquer custo. Imagina ali por baixo dos bastidores, né? Ei, Pedro, hein? Que feio que você fez, hein, Pedro? Mas ele assumiu a verdade a qualquer custo. É isso. Ele não chamou Jesus no cantinho para os outros não ouvirem que ele tinha errado, porque não foi em público que Jesus falou sobre esta pedra edificarei minha igreja. Então tinha que ser em público também. Eu assumo o meu erro. Realmente eu fiquei com medo, eu fui covarde, eu neguei o Senhor. Isso libertou ele, isso transformou ele. Fez dele Pedro, que pregou e 3.000, 5.000 pessoas se converteram. A verdade te faz um grande pregador. A verdade te faz uma bomba na mão de Deus.
Seja luz, igreja. Não importa o quanto vai doer, o quanta vergonha você vai passar. Mais vergonha você vai passar de não assumir a verdade. Seja verdadeiro. Quem não erra? Fala para mim quem não erra. Quem nunca pecou? Mais bonito é você confessar o erro do que você guardar e seus ossos se enfraquecer. E você esconder ele. E você não cumprir o propósito, ser frustrado no seu ministério, na sua vida. Seja verdadeiro a qualquer custo, por mais que doa. Seja como Pedro, em nome de Jesus. É sal, é luz do mundo, igreja. É para isso. Quando ele vem e fala assim, né? O sal, quando ele é insípido, né? Ele só serve para ser pisado. Você sabe o que quer dizer isso? É um crente que perde a identidade dele. O diabo usa qualquer pessoa para vir humilhar ele. Isso é humilhação. Ser pisado trata de humilhação. É crente que não assume ser sal e ser luz. É insípido. Não faz diferença nenhuma. O diabo usa pessoas para te humilhar. E você sabe que aonde está a maior dor quando isso acontece? No coração do teu Pai que está no céu. Que não te fez para ser humilhado, mas para Ele te exaltar. Você é um instrumento dEle, como Pedro foi, de pregar e as pessoas se converterem. Abrir os olhos espirituais em nome do Senhor Jesus. Uma luz, uma lamparina que se coloca debaixo de um cesto. Imagina, nós vamos colocar as lâmpadas debaixo de um cesto. O que vai adiantar? Vai se tornar escuridão. Aonde você chega não pode mais ter escuridão. Chegou a luz. Quando o sol nasce, o que acontece? A escuridão dissipa. Ela vai embora. Por isso que ele fala para nós somos o sal, nós somos a luz deste mundo. Assuma a sua identidade. Pesquise mais, busque mais revelação. Quando Jesus fala sois, a sua identidade faz parte de você. Ser a luz e o sal da terra. Deixa o Espírito de Deus trazer para você no seu particular. Aqui eu estou trazendo para toda a igreja, mas às vezes eu sinto que Deus tem mais para entregar para muitas pessoas aqui, que tem fome e sede dessa palavra, que tem fome e sede de ser usado por Deus. Tem algo peculiar que Ele quer trazer só para o seu coração. Busque isso, gente, em nome de Jesus. Não saia daqui, chega na sua casa, alguém pergunta qual foi a palavra, eu falo, não sei. Espera aí que eu vou lembrar. Ou fazer uma reunião. Como é que foi a reunião? Nossa, mas teve uma feijoada. Mas que mais? Nossa, a feijoada estava boa demais. Mas e uma palavra? Não, a feijoada foi maravilhosa. Você sabe que acontece muito isso, né? Ai, Jesus. Ai, se nós conseguíssemos brilhar, enxergar aquilo que Deus tem para nós. Ah, se o avivamento chegasse no nosso coração. Ah, se nós entendêssemos o que é ser sal da terra e luz do mundo. E assumisse essa identidade. Não importa como você está hoje. Não importa a identidade de quem você está. Às vezes você está com medo, às vezes você está inseguro, às vezes você está confuso. Às vezes você quer sair da presença de Deus, não importa. O importante é que Deus te deu o direito de ser transformado se você quiser. Hoje. Agora. É um direito seu. O céu estabeleceu isso. As leis espiritual estabeleceu isso. Não importa qual pecado seja, se for o maior dos assassinos, um killer lá, né, que matou não sei quantos, não importa. O céu estabeleceu isso. Você pode ser transformada, a sua identidade. Hoje, às vezes corrompida, ela pode se tornar agora fiel a Deus. Ao sendo o sal e a luz deste mundo.
Quero que você feche seus olhos. Esquece quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo. O Espírito de vida. Vida de Deus, vida. Muitos aqui têm armas, defesas. E Deus não consegue penetrar, porque se você não abrir mão dessas armas suas, dessas defesas, você não entregar elas, essas máscaras, essas mentiras, abrir mão de tudo. Deus está convidando você a fazer essa entrega essa noite. Porque hoje Ele quer marcar a sua vida. Eu vejo Deus querendo marcar vidas de ontem e de hoje, um novo tempo. Mas você tem que entregar essas defesas que você tem. Essas armas que você tem, essas máscaras que você tem. Quero que você fale com o teu Pai que está no céu, que já te conhece, Ele já sabe. Mas é preciso, nem se for um grito de alma, dentro do seu ser, mas fale com Ele, peça ajuda dEle. Fala, Senhor, me ajuda a entregar essas armas, Senhor. Eu precisei delas para sobreviver, para viver até hoje. Mas hoje eu entendi, eu entrego elas hoje, Senhor. Tem muitas esposas que precisam entregar suas armas para o marido, porque está na posição do marido. Entrega para ele, entrega suas armas. Deus tem um avivamento dentro de você, no seu coração, e é algo genuíno, é algo que você não vai precisar fazer força, vai fluir de dentro de você, vai fluir como um rio que flui, quando ele está numa nascente, é inexplicável, aquela fonte de água jorrada, aquela mina daquela fonte, ele quer fazer jorrar de dentro de você essa água. Oh, Jesus. Oh, Senhor, hoje o Senhor quer transformar, o Senhor quer avivar. Hoje o Senhor quer ser o Senhor de muitas pessoas aqui, que tem vindo na tua casa, mas não tem sentido a tua presença. Ou tem se esforçado para isso, mas não tem conseguido, porque as armas não têm permitido o Senhor penetrar no coração. Mas hoje Deus trouxe você. Ele tem algo para você. Ele tem um avivamento. Ele tem o melhor momento da sua vida. Deus preparou para agora o melhor momento da sua vida. Eu vejo Deus querendo surpreender pessoas que acham que tem vida, que está tudo bem, mas Ele vai mostrar para você que não está nada bem. Que o bem Ele vai te mostrar a partir de hoje. Oh, Yeshua. Que sejas meu universo. Oh, Yeshua e a Mashiach. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras
como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Oh. De Deus, vida de Deus, vida de Deus. Oh, Senhor. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. É isso. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. E sejas meu universo. Que seja tudo que sinto e o que penso. E de manhã, que de manhã seja o primeiro pensamento. E a luz em minha janela. Oh, que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Beba a água que eu dou, beba. Tu és tudo pra mim, Jesus. És tudo. Oh, és o meu alimento. És meu socorro. É aquele que preenche a minha vida. Oh, que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que seja tudo que sinto e o que penso. De manhã seja o primeiro pensamento.
a luz em minha janela, que sejas meu universo, que encha cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Você com seus olhos fechados, você que detectou no seu coração que você ainda tem armas, que você ainda está com algumas coisas que estão impedindo Deus. Eu quero que você venha entregar nesse altar hoje como ato profético. Deixe neste altar e receba a vida de Deus. Vem em nome do Senhor Jesus e receba a vida que Deus tem para você, esse novo que Deus tem para você. Tem muitas pessoas aqui que fez oração há muito tempo e acha que Deus esqueceu. Ele não esqueceu e é o tempo de você receber, mas é necessário você entregar as suas certezas e me resgatar em nome de Jesus. Todos os dias, só pra te adorar, quero o céu, teu perfume, primeira essência, teu jardim partido. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero o céu, seu bom perfume, primeira essência, o teu jardim, como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como acerta o alvo, ser usado em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Oh, Yeshua, 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 Yeshua. Eu vejo Deus querendo derramar mais. Ele quer fazer mais. Ele quer selar você, Ele quer selar você. Ele quer selar você. Ele quer selar a sua vida. Ele quer marcar o seu coração para você nunca mais ser o mesmo. Transformados pelo teu amor. Busque a mim e você irá encontrar. Aqueles que buscam verdadeiramente vai encontrar. Santo, maravilhoso. Busque a presença. É tudo que você pode ter. O resto é tudo engano. O resto é tudo correr atrás do vento. Nada vale a pena. Nada mais vale a pena. É a presença A tua dele. presença É a única coisa que vale você pode. mais. Por isso que o inimigo tem tentado tanto. Ele tem tentado, ele tem trazido tantas coisas para tirar de você aquilo que verdadeiramente tem valor. Receba dele. A tua presença vale mais. Receba dele, receba. E que Receba a tudo vida de nesse Deus. mundo Receba o ministério frutífero. Receba, seja luz, seja o sol. Seja como a lua, resplandeça. Deus te chamou para resplandecer, para ser
tira a mornidão. Vai tirando, Senhor. Muitos estão mornos, tira, Senhor. Vai arrancando, Senhor. E vai aquecendo este coração, Pai. Aqueça esse coração. Aqueça mais, Senhor. Aqueça mais esse coração. Aqueça esse coração. Aqueça esse coração. Oh, Jesus, como é bom estar na tua presença. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero mais de ti e quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Aleluia. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti, de amor por ti. Eu quero queimar de amor por ti. Oh, Jesus. Quero que você vire para o seu irmão e fale: irmão, se você pudesse enxergar o mundo espiritual, você poderia ver os planos que Deus tem a seu respeito. E você correria mais para adquirir esse direito que você tem, irmão. Adquire o seu direito, irmão. Adquire esse direito. Oh, Deus. Amém, Jesus. Pode ceder, Luiz. Pode sentar, igreja. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos dar os avisos hoje. Porque nós queremos dar ênfase nessa semana. Tem coisas que serão um marco, um divisor de água, como a pastora falou. Terça-feira nós temos a nossa macrocélula. E eu quero fazer uma santa convocação. Quero que toda a igreja participe. Amém? Eu preciso que você venha. Nós temos orado muito intensamente, temos vigiado em cima disso, que é o fato de nós sermos igreja. E sermos tudo isso que a pastora pregou. Sermos a luz que denuncia as mentiras do diabo. Mentiras que profana o ser, que adultera a identidade do ser humano como imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos admitir isso. Nós somos os representantes legítimos do reino de Deus na terra, como filhos de Deus. Nós aceitamos esse desafio e não importa o que aconteça, em nome de Jesus. Os dias de trevas serão muitos. Dias trabalhosos serão muitos. Mas são dias para revelar os verdadeiros filhos de Deus. São dias para revelar a igreja de Deus. São dias para revelar os que servem e os que não servem a Deus. Amém, queridos? Terça-feira nós temos uma macrocélula, porque nós vamos sair dessas 4 paredes e nós vamos levar essa luz, levar o evangelho
a palavra da verdade. O mundo tem sido destruído porque o império das trevas tem prevalecido com seus enganos, suas mentiras e toda sorte de males. Amém? Então, terça-feira, nós vamos estar tendo uma noite muito abençoada. Eu quero até que você que traga alguma coisa para comer. Toda a nossa reunião tem que ter comida. Traga, para depois no final nós conversarmos, comermos junto. Amém? Oi? Coxinha. Coxinha, aí ó. Eu vou até pagar 1 cento para você trazer, vai produzir mais 100. Pronto. Todos venham. E lógico, nós temos na quarta-feira o Cristo em Casa. Nós vamos ter também na quinta-feira o culto de fé e milagres. Calma, só trazer aqui. Ela está lá assim. Amém. Visitei, você vai. No sábado. O que nós temos no sábado? Não, gente. Também. A Viva Jovem, amém. Sábado, 3 horas da tarde, nós temos Filhas à Mesa no Parque. Glória a Deus. Filhas. Então, Mulheres. Filhas. Filhas e mulheres. Amém. Deixa o homem explicar a respeito das mulheres. Filhas à mesa é para todas as mulheres. Mas eu queria aproveitar de nós termos um tempo com os homens. Aí eu queria saber se nós fazemos aqui ou se vamos também para o parque com as mulheres, né? Oi? Não. Amém, gente? Amém? 15 quilômetros de corrida. Eita! Então, nós queremos estar aqui para os homens, para nós consolidar os nossos projetos. Irmãos, eu tenho clamado diante de Deus aqui, nesse lugar, lá na minha loja, em oração, e eu falo muito sério com Deus, se esse ano alguma coisa muito especial não acontecer na nossa vida como igreja, não vale a pena continuar. Esse é o tipo de oração minha, não façam isso vocês, amém? Isso sou eu. Porque a gente fica indignado. Então é para nós consolidar nossos planos. E eu tenho assim, ainda nesse segundo semestre, nós vamos sair mesmo. Uma coisa que Deus tem colocado no meu coração, e eu vou falar de primeira mão aqui, né? Nós vamos abrir novas igrejas. Campestre, Zona Sul e Cabo Verde. E não é, eu estou falando de cima do altar, irmão. Nós vamos abrir. Nós não podemos ficar mais aqui. Como se fala tanto aqui, né? Vocês estão engordando, comendo feijoada, banquetes. E pessoas passando fome. Fome e sede da palavra. Fome e sede de vida. Fome e sede da presença amorosa, paterna, divina, na vida, no coração, na alma, no casamento das pessoas. Amém? Nós vamos ser essa carta escrita e lida por todos lá fora, levando em nome de Jesus. Assim, nunca mais se vai ter crise nenhuma.
Nunca mais você vai ter crise. As pessoas têm crise porque a vida perde o sentido. E Jesus fala muito claro, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado, sempre, muito mais. É dando que se recebe. Amém? Nós vamos encontrar sentido na nossa vida em tempos de crise, em tempos de trevas, em tempos trabalhosos. Nós vamos continuar caminhando com vida e vida com abundância, porque nós decidimos dar. Nós decidimos levar Cristo. Amém, gente? Amém? O nome, né, o tema da nossa reunião de Filhas à Mesa, no parque, é profético. E vai se chamar Levanta-te, minha amiga. A tua oração foi ouvida. É para exatamente isso que o pastor Lídio falou. Aquela amiga que você tem, que sofre, que tem um desejo no coração e tem clamado a Deus, você trazer ela para esse encontro nosso. Porque o versículo é, né? Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto eu viver. É isso. É para nós evangelizar, para nós vamos fazer A Vivi está cheia de ideias, né? Eu falei até para ela dar esse recado, mas ela é tímida. Ela vai estar colocando lá no grupo para confirmar, né? E trazer uma amiga para a gente estar confirmando, para a gente quer fazer um negócio bem lindo, bem diferente, um lugar gostoso, onde a presença de Deus vai estar, e onde nós vamos estar levando uma amiga que tem necessidade. Você vai falar isso para uma mulher. Levanta-te, minha amiga. A tua oração foi ouvida. Vamos lá. Vamos numa reunião de mulher que você vai ver que Deus ouviu a sua oração. Amém? Então é um nome profético aí, já para esse intuito de nós ser luz e sal da terra em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Patrícia. Amém, amém. Glória a Deus. Que palavra abençoada, né? Nós temos 3 visitantes hoje. Que bênção, muito feliz. O primeiro é o Orlando. Ergue a mãozinha aí para a igreja te conhecer. O segundo é a Vitória. E temos a Aline e Mirella, que são as sobrinhas da nossa irmã Carline. Amém. A gente costuma dizer aqui que Jesus é o nosso número 1 hoje, né? Orlando é visita, cadê o nome dele? Mas aqui tá Orlando, Luiz, Francisco, Vitória, da Silva, Aline e Mirella. Alice. Como é que é o nome dela? Rosa. Rosa também é a nossa visitante ali, esposa do irmão Orlando. É um prazer ter vocês aqui com a gente, amém? A gente costuma dizer que Jesus é o número 1 aqui, mas depois de Jesus hoje são vocês. Vamos estender as nossas mãos, vamos orar pelos nossos visitantes. Pai, nós te agradecemos pela vida de cada um, Senhor, que essa palavra tenha encontrado terra fértil, Senhor, para brotar, para frutificar, Senhor. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, Pai, que o Senhor guie os passos, Senhor, que o Senhor abençoe o lar, a casa, a família, os projetos, os sonhos, Senhor, e que tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles, Pai, se concretize para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus, amém. Quem está pertinho aí, dá um abraço, recebam eles com um abraço bem caloroso em nome de Jesus. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém? Amém. E hoje a gente tem... Hoje é um dia muito especial, né?
Hoje é um dia que o Senhor escolheu para trazer a Mari ao mundo. Hoje é o aniversário dela, ela está fazendo mais uma primavera. Mari, vem aqui na frente para a gente orar por você, em nome de Jesus. Amém. Uma mulher de Deus que o Senhor tem usado poderosamente nessa casa e que todos nós amamos. Amém. Tem mais algum aniversariante do mês de julho? Quem for do mês de julho pode chegar aqui à frente que a gente vai orar por vocês. Raimundo. Catiúça. Mais alguém? Amém. A pastora vai orar por eles. Vamos estender as nossas mãos. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus. Varão. Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós queremos agradecer, Deus, pela vida de cada um aqui, Senhor. Pai, cada um, eles são, Senhor, peculiar. O Senhor fez eles de uma forma tremenda, maravilhosa. Colocou dentro deles, Senhor Deus, características únicas, Senhor, para cumprir um propósito que o Senhor tem na vida deles. Por isso, Senhor Deus, como pastora, Senhor, eu cubro a vida deles e impeço, em nome de Jesus, toda e qualquer artimanha do inimigo não chegará à vida deles, em nome do Senhor Jesus. Mas eu permito somente o teu Espírito, o Espírito de vida, ter acesso à mente e ao coração de cada um deles. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, sejam abençoados em todo lugar que vocês colocarem a planta dos pés de vocês. Sejam luz, sejam sal dessa terra. Faça a diferença em nome do Senhor Jesus. Sejam usados por Deus, instrumentem a ousadia do nosso Deus. Assim eu declaro sobre a vida de vocês em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você pegue uma semente, uma palavra profética que você vai lançar para a vida deles de bênção, em nome de Jesus. No terceiro, você vai lançar essa palavra profética sobre a vida deles e o mundo espiritual vai colher elas e vai produzir vida. Amém? 1, 2, 3. Glória a Deus. Parabéns. E parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida contigo. Amém, glória a Deus. Eu quero reforçar um recadinho com vocês sobre a mesa do amor, gente. Se todo mundo trazer um alimento, essa mesa vai estar cheia. Creio que tenha umas 30 pessoas aqui. Se cada um trazer um alimento, são 30 alimentos, para que a gente possa ajudar quem precisa. Eu tenho certeza que um macarrão, um leite não vai fazer falta na vida de ninguém. Amém? Então, no próximo culto, gente, um desafio, hein? A mesa do amor cheia, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse momento, Senhor, te agradecemos por essa palavra, Senhor, que ela tenha encontrado o coração, terra fértil, Senhor, para brotar e frutificar, Senhor. Te louvamos e te agradecemos. Todo mundo esteja a mãozinha como quem recebe, que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre vocês, e todos dizem amém.